Meus queridos, nós vamos orar e vamos orar por missões, vamos orar pelos ticunas e para que Deus possa ter misericórdia daquela tribo e continuar, na verdade, realizando o milagre que está fazendo lá através dos missionários indígenas. Queria convidar vocês a ficarem em pé para que nós orássemos por eles. Pai bendito e amado, louvo a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos que tem investido o seu coração, os seus talentos, o seu conhecimento, tem colocado diante do Senhor para poder servir a missões. Que tem cumprido a missão do Senhor em lugares mais distantes, de acesso mais difícil. Ó Deus, nós sabemos que existem algumas barreiras para a pregação do Evangelho, dentre elas a pregação do Evangelho no meio dos indígenas. Ó Deus, eu sei que o mundo não vai entender porque precisamos pregar o Evangelho lá, mas nós precisamos ser como uma corrente de água que, quando encontra uma barreira, procura o escape para continuar seguindo o seu curso. Assim como fazemos com os encontros de célula, com discipulados e com o culto no período da pandemia. Eu quero pedir ao Pai que o Senhor abençoe aquele missionário que está ali no meio daquela tribo. Que ele continue, ó seja, Pai, sendo um homem de fé. Que ele continue encarando os desafios com confiança no Senhor. Dá a nós, ó Pai, a sensibilidade para compreender a necessidade de espalhar o Evangelho pelo campo missionário. Que haja mais pessoas envolvidas nessa missão de fazer discípulos em outros lugares, em regiões mais distantes, em regiões que não ouviram ainda falar do Senhor. Dá a nós a sensibilidade para intercedermos, ó Pai, por aqueles que já estão lá. Permita-nos, Senhor, entender que parte daquilo que o Senhor nos deu tem como propósito sustentar aqueles obreiros que estão lá. Eu peço ao Senhor, dá-nos essa visão missionária, Pai. Dá-nos essa paixão por almas, por ver almas sendo entregues ao Senhor, se rendendo ao Senhor, sendo atraídas pelo Senhor por causa do Evangelho. Ó Deus, toca nossas vidas e fortalece a vida dos que já estão lá. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, ainda em pé, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 11. Eu vou precisar de uma certa habilidade do pessoal dos slides, porque eu queria que vocês levassem o slide lá para o texto, e depois a gente volta para o começo. Marcos capítulo 11, e nós vamos ler todo o texto, do versículo 12 até o versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também os seus
o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Pai, mais uma vez eu peço a Ti que o Senhor nos use, por amor a este povo que espera a Tua palavra, por amor, ó Pai, ao Teu próprio nome que precisa ser exaltado, por amor a uma igreja que precisa ser viva. Eu peço ao Senhor que fale conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vocês já estão ligados, já foi dito para nós, já foi exposto para nós anteriormente, que o Evangelho de Marcos é dividido basicamente em duas partes. O serviço do servo, Jesus mostrando um exemplo de servo nos primeiros 10 capítulos, e agora Jesus mostrando um exemplo como um servo se sacrifica nos últimos 6 capítulos. E o versículo-chave provavelmente é esse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quando a gente chega nessa segunda parte do sacrifício do servo, que vai do capítulo 11 até o 16, Jesus vai mostrar para nós qual é o padrão de discípulo, como é que um discípulo precisa se comportar, oferecendo a sua vida por toda a humanidade. E aí o aspecto é que a expectativa de Jesus é que a gente comece a se ver como pessoas cujo valor e o sentido da própria vida está em servir e dar a vida por outras pessoas. É você amar mais o seu pai, amar mais seus filhos, amar mais seu esposa e marido. É você amar mais as pessoas que estão no colégio com você, você amar mais as pessoas que trabalham com você. É você amar mais o irmão que tem dificuldade de ter relacionamento virtual, e você fazer alguma coisa para ter contato com ele, para ligar. É você amar mais e se sacrificar por eles. Esse é o exemplo que Jesus vai dar. Olha, eu ensinei para vocês como servir, mas talvez vocês precisem entender o nível de serviço que eu quero que vocês tenham. Vocês já viram como eu servi ensinando, curando, expulsando demônios. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que serve dando a própria vida pelas pessoas. E aí então aqui a gente vai ter 3 momentos. Um primeiro momento que é um ataque de foice entre Jesus e os mestres da lei, os sacerdotes e os líderes das seitas judaicas, como fariseus e saduceus. Na primeira parte, nos 2 primeiros capítulos, que foi começado no domingo passado e que deve seguir nos próximos dias. E aí a gente vai ter uma segunda parte em que vamos falar sobre escatologia, as coisas que vão acontecer nos últimos tempos. E que que Jesus estava contando para os discípulos esperarem. Jesus vai dizer no capítulo 13, vai vir pancada na cabeça de vocês. Vocês querem servir como eu sirvo? Preparem-se, porque vai vir pancada na cabeça de vocês. É isso que o Senhor vai falar, é isso que o Senhor vai dizer no capítulo 13. E no capítulo 14, 15 e 16 é o ápice do sacrifício de Cristo. Ele vai para a cruz. Ele é ressuscitado e ele é assunto aos céus. Pensando então, e nos detendo nessa primeira parte, nessa luta que vai ter de Jesus com o sistema judaico, com a liderança judaica, é que nós temos Jesus entrando em Jerusalém e chamando a atenção de todos para dizer: eu sou o Messias, aquele que havia sido prometido por Zacarias, em que ele disse que entraria humildemente sentado no jumentinho. Eu sou. A própria população, a própria multidão já tinha essa expectativa, quando eles recitavam o salmo em que eles diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É verdade que eles repetiam aquilo ali todo ano nas festas, mas ali aquelas palavras eram cantadas com um significado especial. E ali Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas dizem: agora vai. Agora Jesus vai chegar e vai chegar arrebentando. Agora sim nós vamos ser libertos desse sistema romano que nos oprime. Agora Israel vai assumir a posição de liderança mundial. Pelo menos era essa a expectativa que eles tinham. E aí, queridos, o Senhor Jesus entra em Jerusalém e por diversas vezes ele vai ficar indo e voltando em Betânia. Vai em Betânia, entra em Jerusalém de novo. Vai em Betânia no final do dia, no começo do dia seguinte, entra em Jerusalém de novo. Ele vai ficar fazendo isso.
nos dois próximos capítulos, capítulo 11 e capítulo 12, vai fazer isso várias vezes. E nesse processo ele vai purificar o templo e a liderança vai querer matá-lo. E então vão começar os embates de Jesus com a liderança, primeiro discutindo sobre a autoridade de Jesus, depois discutindo sobre se deveria dar ou não imposto a César, e depois a ostentação, Jesus se posicionando como o verdadeiro Messias. Essa disputa vai ser uma disputa acalorada e nós vamos poder acompanhá-la durante os próximos dias, mas cada uma delas vai dizer algo, trazer uma lição, tanto para os judeus como para nós, os discípulos de Jesus. Agora você vai notar uma coisa, que várias vezes vai se destacar, Jesus estava no templo, Jesus estava no templo, Jesus estava no templo. E essa história de Jesus estava no templo, vai terminar no capítulo 13. Quando Jesus vai dizer para os discípulos, veem essas construções, não vai ficar pedra sobre pedra. É a última menção que Jesus vai fazer sobre o templo. E é quando ele vai profetizar que o templo vai ser destruído, o que acontece no ano 70. O que nós temos aqui nesses dois capítulos é uma referência ao templo como um símbolo de toda a fé e a religiosidade que os judeus tinham. E Jesus vai dizer agora, vocês me rejeitaram, vocês não me aceitaram como Messias. É isso que Jesus vai fazer daqui para frente. Por isso eu queria me deter então nesse texto, e agora sim falando sobre esse encontro de Jesus com a figueira, a purificação do templo e o que acontece com a figueira. Porque a ideia, o ensino que esse texto vai nos passar, do começo ao final, do versículo 11 até o versículo 26, é que o discípulo ele pode viver um tipo de felicidade que não vem da religiosidade, mas flui do próprio Deus na vida daqueles que creem e que rejeitam a piedade, um tipo de religião que é falsa e que produzem frutos. O Senhor diz, você quer ser feliz? Não corre atrás daquilo que o pecado está dizendo para você, que vai fazer você feliz. Você quer ser realmente feliz como discípulo? Não se apegue a todas as paixões carnais que fluem através de você. Você vai dizer não para elas. Porque o que vai fazer com que você realmente seja uma pessoa feliz é você lançar fora pela fé uma religiosidade fraca, uma religiosidade vazia, morta, seca. E você vai decidir que você vai produzir frutos para o Senhor. Quando você tomar essa decisão de pela fé, rejeitar uma religiosidade falsa e assumir de fato a decisão de produzir frutos para o Senhor, para a glória do Senhor, você de fato vai ser uma pessoa feliz. E note aqui que a lição é preciosa, porque há muitas pessoas, veja se você consegue entender isso, há muitas pessoas que eles abandonaram o que o pecado prometia de desejo para ele, de satisfação para ele, e eles abraçaram aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer, ou melhor dizendo, deveriam abraçar, mas ficaram aqui no meio do caminho, porque muitos tomam a decisão de dizer, eu estou arrependido dos meus pecados, eu confio no Senhor, mas não vivem a vida com Cristo Jesus. E o que acontece? Eles nem têm a felicidade vazia, a felicidade passageira, a alegria que se dissipa, e nem têm a alegria verdadeira e eterna. Não tem nenhuma coisa nem outra, ele fica aqui no meio. E alguém vai dizer, por que eu vou a você? Por que eu vou seguir o Deus que você serve? Você é pior do que eu. Você é convertido, mas não é feliz. De fato, não tem como você ser satisfeito assim. Sabe, quando Jesus entrou em Jerusalém, teve aquela festa toda? Ali havia uma pergunta a ser respondida. Como alcançar uma felicidade na satisfação de Cristo Jesus? E a primeira resposta que esse texto vai dar, você tem que abandonar essa piedade incrédula, alimentada pelo pecado. Você tem que abandonar esse negócio.
Esse negócio faz mal a você. Esse negócio de ser religioso sem ter vida. Esse negócio de você não conseguir viver a vida de Cristo, porque você todos os dias se alimenta com aquilo que o pecado apresenta para você. Você precisa abandonar esse negócio aí. A palavra-chave que nós vemos nesse primeiro trecho, que vai do versículo 12, que conta a história da figueira e que vai até o templo, é coerência. Você precisa ser coerente com aquilo que você crê. Se você diz que ama o Senhor, viva demonstrando que você ama o Senhor. Se você diz que conhece e é feliz com o Senhor, então não fique cobrando do seu marido que faça você feliz, da sua esposa que faça você feliz, que seus pais façam você feliz, que seus filhos façam você feliz, que o patrão, que o professor. Ninguém vai fazer isso. Ninguém precisa fazer isso com alguém que de fato conhece o Senhor. Se você diz, eu conheço o Senhor, então caia para cima dos braços do Senhor e vá viver essa fé no Senhor. É isso que nós vamos ver aqui. Quando você olha para o versículo 12, você vai ver versículo 11, perdão, você vai ver um paralelo entre o templo e a figueira. Vê se você consegue perceber isso. No versículo 11, diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. E ali no templo ele observou tudo à sua volta. E aí, como era tarde, foi para Betânia. Mas note isso. Jesus, no final daquela tarde, da entrada em Jerusalém, ele deu uma olhada para ver como é que as coisas estavam funcionando lá. Ele observou. E guardou no coração aquilo que viu. Quando você vai para o versículo 12, isso já é um outro dia, Jesus foi para casa. No dia seguinte, ele saiu de Betânia e foi para Jerusalém. E quando estava saindo de Jerusalém, Jesus teve o quê? Fome. Jesus teve fome. Eu vou acertar a combinação de máscara, óculos e microfone. Jesus teve fome. A vontade de tirar essa máscara. Não, Jesus teve fome. E ao ter fome, ele olha à distância, vê à distância uma figueira com folhas. E foi ver se encontrava nela algum fruto. Vê se você consegue enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando. Jesus está olhando para o templo para ver o que há no templo. Jesus olha para a figueira para ver se encontra fruto. Era praticamente uma auditoria que Jesus estava fazendo no templo e na figueira. Nos dois. Jesus estava verificando o que havia, o que chamava a atenção. E o que foi que chamou a atenção de Jesus quando ele olhou para a figueira? O que tinha na figueira? Folhas. Folhas atendia a necessidade que Jesus tinha naquela hora? Obviamente não. E quando ele olha para Jesus, quando ele olha para o templo, ele pode ver aquele monumento imenso, aquele prédio imenso, com aquelas colunas grossas, muito alto. Na frente do pátio do templo, o pátio dos gentios, haviam diversas lojinhas, parecendo um shopping, vendendo cordeiro, vendendo pomba. Tinha a sala de câmbio para trocar as moedas. E Jesus, enquanto observava o templo, sabe o que ele via? Apenas folhas. Ele olhava para lá e dizia: poxa, mas é tudo muito lindo. E tudo chama atenção. O prédio é imenso e chama atenção. A quantidade de gente aqui dentro chama atenção. A maneira como os sacerdotes se vestem aqui dentro chama atenção. E quando você vê aquele negócio chamado templo de Deus, você diz: eu quero para lá para eu me saciar desse Deus.
Assim como Jesus olhava para a figueira e dizia: eu quero ir para lá e me saciar com o fruto da figueira. Quando as pessoas viajavam, quando as pessoas moravam longe de Jerusalém, e eles tinham que apresentar os sacrifícios que a lei de Moisés ordenava, eles não saíam carregando um cordeiro ou um boi lá da cidade deles até chegar em Jerusalém. Como é que eles faziam? Lá na cidade deles, eles vendiam um animal e pegavam dinheiro, levavam para Jerusalém. Quando chegavam em Jerusalém, eles compravam um animal com o selo de qualidade do templo. E aí, o que é que os sacerdotes faziam? Diz: olha, todo mundo que for vender algum animal aqui no templo tem que ter o nosso selo de qualidade. A gente precisa olhar se é puro, se não tem mancha, se não tem ferimento. Ele tem que ser perfeito, o animal. Então o cara chegava lá e comprava um animal lá no templo para poder fazer o sacrifício. E acontecia que todo ano, por causa do censo, todos tinham que pagar um valor de 6 siclos. E precisavam usar uma moeda, e não podiam utilizar a moeda de Roma, e que tinha no seu rosto a imagem de César, que tinha a efígie de César. Então as pessoas chegavam, mas o dinheiro que tinha rolando lá na região, e que as pessoas comercializavam as coisas, era o dinheiro de Roma, era a moeda de Roma. Então, o que acontecia? Você chegava com essa moeda lá no templo e tinha os cambistas. Eles pegavam, recebiam a sua moeda e lhe davam uma outra moeda, que era a moeda do templo, que tinha o padrão do templo. E nessa moeda do templo não tinha a efígie, a imagem de César. E eles faziam essas trocas. Era um câmbio, assim como alguém que vai viajar para o exterior precisa trocar o dólar por real, alguma coisa assim. Era um serviço de câmbio mesmo. Aí o que é que acontece? Os caras não tinham pena nem de quem era pobre, e esses caras roubavam, exploravam nessa troca de moeda. Como dentro do templo não poderia, a oferta que era entregue no templo não poderia ter a imagem de César, por ser uma oferta sagrada, então eles faziam essa troca. Lembra que você já deve ter lido, um pouquinho depois a gente vai comentar melhor, ou em outra mensagem, alguém pergunta para Jesus: é lícito pagar imposto a César? Lembra disso? O que Jesus responde? De quem é a efígie, ou a imagem que tem na moeda? O pessoal diz: de César. Então o que o Senhor diz? Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ele falava a Deus o que é de Deus, o pessoal já lembrava da oferta que era entregue lá no templo, que era com uma moeda que não tinha a imagem de César. Isso era para ser uma coisa sagrada, isso era para representar santidade. Mas os filhos da mãe usavam a situação para explorar o coitado das viúvas, dos pobres que iam lá para o templo. O Senhor diz assim: olha, eu só consigo ver folhas aqui. Eu só consigo ver folhas. Quando chegamos no versículo 15, Jesus entrou no templo, encontrou e começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e ensinava, dizendo... Antes do que Jesus ensinava, veja o que Jesus faz. Ele sai detonando tudo o que está acontecendo lá no templo. Quando Jesus chega até a figueira, ele não encontra nada a não ser folhas. A não ser folhas. Quando Jesus chega no templo, ele não encontra nada a não ser folhas. Uma religiosidade vazia e sem graça, pobre da vida de Deus.
Na continuação, Jesus, ele vai dizer da figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Ninguém mais coma do seu fruto. Agora associa isso, porque você, quando estuda Marcos, você tem que ter isso na sua cabeça. Ninguém mais coma do seu fruto. Eu vou limpar o templo, porque esse templo será destruído. Essa é a mensagem. A declaração, a maldição que o Senhor estava dando para aquela figueira, dizendo: nunca mais você vai dar fruto. É a mesma coisa que está dizendo para o templo: nunca mais esse templo vai ser respeitado por mim. Esse templo terá que ser destruído. A mesma coisa que ele decide sobre a figueira, ele está decidindo sobre o templo. E o Senhor mostra como ele rejeita aquilo que está acontecendo ali no templo. Quando chega no versículo 17, ele passa a ensinar, explicar tudo o que ele estava dizendo. Por que ele estava fazendo aquela coisa toda? Por que ele estava acabando e destruindo o comércio que havia no templo? E ele lê no versículo 17, ele diz no versículo 17: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meus queridos, Israel, ele era uma nação com uma posição muito especial. Não sei se você tem condições de abrir comigo Isaías capítulo 56. Esse texto não tem para o pessoal que está em casa, a não ser que você tenha uma Bíblia, que aí tem na Bíblia, pode abrir que está lá. Isaías capítulo 56. E lá eu quero ler só alguns versículos com você, para você entender bem. É a segunda parte de Isaías. Deus está trazendo esperança para Israel. Deus está dizendo para eles: nós vamos começar uma nova história. Israel vai ter o seu reino restabelecido e as nações vão correr em direção a Israel. Essa é a promessa que ele vai dizer aqui em Isaías 56. E ele diz no versículo 3, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Isso lembra alguma coisa para você? O que foi que o Senhor disse que ia acontecer com a figueira? A figueira ia secar, nunca mais ia dar fruto dela. E aqui o Senhor está dizendo: Israel está seca, mas os gentios não dirão: não passo de uma árvore seca. E por que não dirão isso? Quando você lê o versículo 5, ele disse: a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. A eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se uniram ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestarem culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhe darei alegria em minha casa de oração. O Senhor disse: eu vou reservar um espaço também para os gentios dentro do templo. E havia já um símbolo, porque na construção do templo tinha uma parte mais externa, que era chamada do pátio dos gentios. Os gentios tinham que ficar naquele espaço, eles não podiam entrar para o espaço que só pertencia aos judeus, mas eles tinham um espaço que era deles. Isso simbolizava uma promessa que Deus estava dizendo: olha, eu estou tratando com vocês, Israel, mas eu também vou tratar com os que não são judeus. Eu também vou alcançá-los. Agora presta atenção, em que parte do templo as pessoas estavam vendendo os animais, em que parte do templo eles haviam instalado as lojas de câmbio? Justamente no pátio dos gentios. Isso quer dizer, as nações não tinham lugar ali dentro do templo, não tinham espaço ali dentro do templo, pois elas deveriam ir para lá, encontrar um lugar para buscarem ao Senhor, mas ao invés disso encontravam lá um lugar de compras, de corrupção, de roubo, de extorsão.
Não havia ambiente para que as nações chegassem até Jerusalém. Israel estava num estado espiritual tão caótico que não só rejeitaram o Senhor, mas não serviam de referência para as nações. Aí o Senhor diz: olha, Israel, isso está no versículo 7. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Era para ser perfeito. Era para o pessoal chegar lá em Jerusalém e encontrar um povo consagrado. Era para o povo chegar lá em Jerusalém, os gentios, os que não eram judeus, os que não eram de Israel, encontrar um pátio preparado para eles se prostrarem diante do Senhor e orarem ao Senhor. E Israel seria a referência, o canal que seria utilizado por Deus para abençoar todas as nações. Mas, lá na história da figueira, dá um detalhe. Ainda não era tempo de figos. Ainda não era tempo de figos. Alguém vai dizer assim: mas se não era tempo de figos, por que Jesus então amaldiçoou aquela figueira? Por quê? É porque se não é tempo de figos, o que é que você quer dando folhas? Você deve estar achando estranho, porque a figueira é diferente de outras árvores. A figueira, as árvores normalmente elas dão folhas, depois flores e então dão frutos. Mas a figueira não funciona assim. Se você procurar uma foto de uma figueira que está frutificando, primeiro você vai ter que considerar que todos os anos elas renovam os seus galhos e as suas folhas. Todos os anos uma figueira faz isso. Quando Jesus for falar no capítulo 13 a respeito dos sinais dos tempos, uma das coisas que ele vai dizer assim: olha, quando olha para a figueira e vê que ela está renovando os seus ramos e as suas folhas, vocês não sabem que está chegando o verão? Isso porque realmente todo ano isso acontecia. E o que acontecia é que os frutos, eles davam junto com as folhas. Você consegue ver numa foto de uma figueira o figo brotando e as folhas bem pequenininhas. Uma folha de figueira fica mais ou menos do tamanho da palma da minha mão. Mas quando ela começa a produzir os frutos, as folhas estão muito pequenas. E elas vão crescendo juntamente com os frutos. Se é assim, você olha para a figueira e vê folhas, o que é que você conclui logicamente? Tem fruto, já que o fruto nasce junto. Acontecia às vezes das figueiras darem frutos fora do tempo, antes do tempo. Isso foi proclamado várias vezes no Velho Testamento como um sinal de bênção de Deus, prosperidade para Israel. Várias vezes isso é citado. Israel está feliz porque Deus deu a eles frutos fora da estação, antes da estação própria. Mas a calamidade espiritual também era referenciada quando a figueira não produzia fruto. Vocês lembram de alguma coisa assim em Abacuque? Ainda que a figueira não floresça e a vide não deu o seu fruto. Ainda que tivéssemos num caos, eu ainda vou esperar pelo Senhor. Essa era a expectativa, era isso que se pensava de uma figueira. Então, se não era tempo de dar fruto, o que aquela figueira queria dando folhas? Quando você lê um pouco mais, Romanos capítulo 11, lá vai dizer assim, que Deus, ele rejeitou Israel, mas ele permitiu que os remanescentes fiéis pudessem tomar uma decisão de seguir a Cristo Jesus junto com a igreja. E muitos judeus se converteram a Cristo Jesus. Mas ele fala assim, olha, mas vai vir um tempo em que Israel será restaurado novamente. Vai vir um tempo em que Israel vai ser restaurado novamente. Vai vir um tempo que Israel vai ser restaurado novamente. Qual é a conclusão? Ainda não é
o tempo. Entende agora a frase? Entende a observação de Marcos? Porque não era tempo de figos. Jesus está dizendo, eu sei que quando eu entrar no templo, eu não vou encontrar frutos, só vou encontrar folhas. Só vou encontrar folhas. Quem é que estava observando Jesus? Se você olhar no versículo 18, quem é que estava observando o que Jesus estava fazendo ali? Os mestres da lei e os sacerdotes. O que os mestres da lei tinham que fazer? O papel dos mestres da lei é ensinar. Os sacerdotes zelavam pelo templo. Agora, nessa cena todinha aqui, quem é que está zelando de fato pelo templo? Jesus. Jesus está fazendo o papel que quem que deveria fazer é o tal do sumo sacerdote que estava aqui. E quem é que estava ensinando no versículo 17? Jesus. Jesus estava fazendo o papel do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei. A consequência disso é que a multidão estava admirando quem? A multidão estava admirando Jesus. O que é que isso causava no coração dos sacerdotes e dos mestres da lei? Eles ficavam injuriados. Porque as pessoas preferiram Jesus do que ouvir o ensino dos mestres da lei. Que eles admiravam o zelo de Jesus pelo templo, quando queriam que eles admirassem o chefe dos sacerdotes pelo zelo do templo. Jesus fez o papel deles. Jesus agiu como verdadeiro mestre, Jesus agiu como verdadeiro sacerdote. E por que os chefes, sacerdotes, mestres da lei decidiram, queriam matar Jesus? Duas coisas são muito visíveis aqui nesse texto. A primeira coisa, quando havia esse comércio dentro do templo, havia uma taxa que era paga para o templo. Tanto da compra, como do câmbio, como da troca de moeda. E os sacerdotes ganhavam com aquilo ali. Segunda coisa, o prestígio e o reconhecimento. Eles estavam perdendo esse prestígio e reconhecimento para Jesus. Todas as pessoas não estavam mais admirando ele, estavam admirando Jesus. Dois problemas, dois pecados, dois atos de iniquidade que fazem com que você esqueça de viver uma fé verdadeira e passe a viver uma religiosidade vazia. Fascinação pelas riquezas e o desejo de ser reconhecido pelas pessoas. São dois desafios que você vai ter, meu querido, na sua vida. Alguém me perguntou uma vez assim, por que eu tenho dificuldade para crer no Senhor? E a minha resposta é clara. Quanto que você dedica ao seu pecado? Quanto que você dedica ao seu pecado? Quanto mais você se dedica ao pecado, mais incrédulo você vai ser. E quanto mais incrédulo você for, mais falsa vai ser a sua religião. Entendeu a sequência disso? Quanto mais você alimenta o seu pecado, mais incrédulo você se torna. E quanto mais incrédulo você se torna, mais a sua religião é falsa. Mais sua religiosidade é falsa. Se você acompanhar, você vai ver isso no texto. Os judeus, os líderes judeus, eles tinham dificuldade de olhar para aquele homem que expulsava demônios, operava milagres, que ensinava as escrituras e dizer assim, esse é o Messias, tudo está batendo com as profecias. Esse é o Messias. Eles tinham dificuldade de acreditar nisso e beber do manancial de água verdadeira. Eles tinham dificuldade, eles se alimentavam todo dia daquela rotina de culto ali dentro do templo. Se alimentavam todos os dias de ler o MDD. Eles se alimentavam todos os dias de ir para encontros de célula. Eles se alimentavam com a rotina, e cumprir a rotina era aquilo que satisfazia eles. Só que cada dia que passava, eles estavam se tornando figueiras secas, que só tinham folhas, e as próprias folhas já estavam caindo. Porque muitos não tinham mais vontade de ir para o templo e dizer assim, aquilo é mentira. Muitos diziam assim, não adianta eu querer ouvir esse cara pregar para mim. Ele é uma farsa. Ele não fala a verdade, que eu conheço a vida dele. Não tem vida nele. E por que não tem vida nele? Porque ele se dedica ao pecado. Às vezes a fascinação por ganhar dinheiro é muito maior
O esforço para conseguir um emprego é muito maior do que o esforço para ir beber do manancial de vida do próprio Jesus, de estar na presença do Senhor. É muito maior. E assim como Israel deveria ser uma casa de oração para as nações, nós todos estamos sendo chamados para sermos servos do Senhor, para tocar a vida de pessoas por onde nós estivermos. Mas sabe quando é que as pessoas vão olhar para nós? Vão ouvir o evangelho que nós pregamos. Quando eles olharem para nossas vidas e não encontrarem apenas folhas, encontrarem frutos. Queridos, o pecado é terrível, ele elimina a nossa fé. Se você dizer assim, por que eu vou abandonar o pecado? Eu não tenho confiança para seguir o Senhor, eu não tenho confiança para fazer a vontade do Senhor. Esse pelo menos tranca, trava, fecha a torneira do pecado, porque enquanto estiver derramando ali vai ser mais difícil ainda. Confessa ao Senhor o teu pecado, e Senhor, minha vida está um bagaço, mas eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor esqueça o que eu fiz até aqui, porque eu quero correr em direção ao Senhor. Eu estou fechando a torneira da pornografia, eu estou fechando a torneira da mentira, eu estou fechando a torneira da corrupção, eu estou fechando a torneira da infidelidade, eu estou fechando, estou estancando o pecado para parar de sangrar aqui, para que o Senhor possa tratar o meu coração e eu então tenha uma fé genuína. Eu quero parar, eu quero estancar com o pecado na minha vida. Quando fizer isso, você vai começar a enxergar, na medida que você se dedica ao Senhor, se dedica à oração, se dedica à meditação na palavra, você vai começar a enxergar como esse Deus é precioso, como de fato há vida fluindo através dele, como de fato há poder fluindo através dele, para a sua vida. E então, as pessoas vão ver santidade em você, e a santidade é o brilho que atrai pessoas cegas pelo pecado, que estão distantes de Deus, para ouvir o evangelho puro. Quando eu olho para a figueira, eu vejo como o pecado ele tem a capacidade de nos tentar a cobrir esses mesmos pecados. Não sei se você vai me entender agora, presta atenção nisso. O pecado ele tem a tendência a nos fazer querer cobrir o próprio pecado com religiosidade vazia. Quando o Senhor traz a figueira e fala das folhas da figueira, eu só me lembro lá da primeira família. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles tentaram cobrir a sua culpa, cobrir a sua vergonha com o quê? Com folhas de figueira. Com folhas de figueira. O Senhor está aqui podendo lembrar, e se aqueles irmãos que estavam ali, ou mesmo se os judeus que estavam ali, tivessem um conhecimento aberto, amplo das Escrituras, provavelmente eles estavam dizendo assim como foi inútil as folhas de figueira para cobrir os pecados de Adão e Eva, é inútil as folhas de figueira hoje para cobrir o meu pecado. É inútil eu ficar simplesmente participando dos programas da igreja para cobrir o meu pecado. Não cobre. A única coisa que cobre é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas Ele está vertendo da cruz. Assim como a seiva está fluindo através da figueira para que ela produza folhas, mas também produza frutos, assim também o sangue continua a jorrar para a purificação de nossos pecados, para que a gente feche a torneira do pecado e diga assim: agora eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser derramado, quero que derrame sobre mim todo esse manancial de vida que há no Senhor, e eu quero beber dele, eu quero beber disso, porque eu quero ser completamente diferente. Eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar essa piedade incrédula, esse tipo de religiosidade que não confia em Deus, que não crê no Senhor, e que é alimentada pelo meu pecado. Eu quero parar com isso. Sabe, queridos, os rituais que nós temos, a gente fez uma pequena alteração no devocional de sábado. Não sei se alguns perceberam, ele teve um formato um pouquinho diferente dos outros. E a gente queria dar mais chance para que as pessoas mesmo escrevessem o seu devocional no sábado.
que eles pudessem pensar mais e refletir mais no texto, e eles começaram a tirar suas próprias lições, e eles poderem ter uma experiência do próprio Espírito de Deus falando através dele, esclarecendo para ele o que estava nas Escrituras, depois de 5 dias em que eles meditaram com devocionais dirigidas por nós. Cuidado, queridos. Levantar as mãos não é suficiente. Ficar de joelhos não é suficiente. As lágrimas não são suficientes. Tudo isso podem ser apenas folhas. Apenas folhas. Como é que você acompanha o culto quando você está em casa? Algumas pessoas que eu estava olhando pelo Zoom, no domingo passado, né? O que eu percebi é que o culto estava truando e a pessoa estava aqui, pintando o cabelo, relaxada. Outra pessoa estava lá levantando e sentando várias vezes, levantando e sentando várias vezes. Ah, mas eu estava em casa, eu tenho liberdade. Moço, você está num culto. Não importa se está em casa, debaixo de um pé de manga. É um culto. A reverência não é por causa do prédio. A reverência é por causa do Deus que está ali. Eu compreendo toda a dificuldade que é você se concentrar no ambiente de casa, que você está acostumado a ficar relaxado. Eu entendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é só para estar lá. Para que você se toca. Para você que está em casa agora assistindo, você para de ficar usando o WhatsApp para passar mensagem para os outros. E que você esteja com a sua Bíblia aberta, anotando, escrevendo, dizendo o que o Senhor quer falar comigo. Porque eu não quero ser folha. Eu não quero ser apenas uma árvore que com folhas, eu quero dar fruto de fato. Aqui no culto, vocês estão tão comportadinhos, é uma bênção assim. O pessoal, não é porque estão com medo não, eu acho que alguns estão. Mas a maioria não está com medo de sair do seu lugar e tal. O pessoal com medo do Covid não vai no banheiro, não vai no bebedouro. Com medo, não é a palavra assim, se cuidando, não faz isso. Aí fica sentadinho durante o culto e escolher as cadeiras melhor, mais confortável que a gente tem na igreja, não é? Para a gente sentar aqui. E você fica aí sentadinho ouvindo. Mas sabe, algumas vezes nós notamos pessoas que durante o culto eles caminham aqui na frente. E eu falo isso com amor às pessoas que fazem isso. Porque eu quero que elas percebam que elas estão passeando no meio do palácio do rei. Onde milhares, milhares, milhares de anjos, servos santos, pessoas que morreram por causa de Cristo. Pessoas que estão lá e até hoje ficam dizendo para o Senhor, Senhor, nós queremos que o Senhor faça justiça, porque eles nos mataram por causa do Senhor. E essas pessoas que não negaram a fé, eles estão lá adorando o Senhor, e a Bíblia diz em Hebreus que quando nós adoramos, nós nos juntamos a eles. Então não faz sentido que durante o culto você esteja se movendo. Nós temos um culto aqui de 2 horas. Na Coreia os cultos são de 4 horas. As mensagens duram 2 horas. Agora diz se tem um cristão que se levanta. Nenhum tem coragem de se levantar enquanto o culto estiver sendo realizado. Nenhum se levanta enquanto o culto está sendo realizado. Sabe o que é isso? Reverência. Porque esse pessoal aqui estava vendendo coisas dentro do templo, estavam roubando dentro do templo. Tinha alguns, diz as Escrituras, que eles usavam o templo para passar com mercadorias. E aí eu pensei assim, sim, é o pessoal que estava vendendo. Não. Sabe o que era ali? Era um cara que morava num bairro e que usava o templo como um atalho porque não queria rodear. E passava lá com as compras que eles iam fazer nos mercados fora do templo. Perderam completa reverência, esqueceram diante de quem estão. Não sabem que aquele Deus é capaz de dizer para a figueira, eu amaldiçoo você e você não dá fruto mais nunca. O templo vai ser destruído. Aquele Deus que fez o monte Sinai tremer e que ninguém tinha coragem de tocar o monte, que senão morreria. Aquele Deus é o Deus que está aqui. Se você está aqui ou está em casa, tenha reverência diante do Senhor. Respeita o Senhor. Por misericórdia, você ainda está vivo. Porque alguns dos que serviram ao Senhor no passado, não tiveram o mesmo privilégio que nós. De ser tão desrespeitoso com Deus,
e continuar vivo. Pra você ter ideia, um cara arriscou segurar a arca do Senhor, porque o boi vacilou e a arca ia caindo. Ele, achando que ia ajudar, segurou a arca. O Senhor o matou imediatamente. Ele não teve a mesma sorte que alguns de nós está tendo, de faltar com tanto respeito, de faltar com tanta reverência diante do Senhor, e ainda está vivo. Sabe, eu penso que nós podemos fazer melhor do que nós fazemos hoje. Eu consigo ficar o culto todinho pregando e não beber água, ou beber água só no final. Eu acho que dá para a gente fazer isso por amor e respeito ao Senhor. Eu acho que dá para a gente esquecer o celular durante o culto, por amor e respeito ao Senhor, porque não queremos ser apenas folhas, queremos dar frutos. Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai atrair um monte de gente que vai querer ouvir o Evangelho através de você. Muitas pessoas vão dizer: eu quero estar com você, porque para mim a sua casa é casa de oração. Porque para mim a sua vida é um lugar onde eu posso buscar o Senhor. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser alguém que as pessoas olhem para a minha vida e dizem: Dário, eu gosto de você, gosto de conversar com você. Porque quando eu estou com você, eu sinto que estou buscando a Deus. Quando terminou aquele momento, tardezinha, Jesus e os discípulos voltaram de novo para Betânia. E aí no dia seguinte, eles novamente estão indo para Jerusalém. E ali eles vão mostrar uma outra lição sobre como nós podemos alcançar a felicidade, a satisfação, sendo satisfeitos em Cristo Jesus como discípulos. E a palavra da vez agora é dependência, porque quando eles estão passando pelo mesmo caminho, Pedro olha e diz: olha, sabe aquela figueira que Jesus amaldiçoou? Está seca, e está seca até a raiz. A figueira, a raiz dela, fica parte dela exposta, dá para ser vista. E Pedro viu a raiz da figueira seca. Uma figueira demora anos para se tornar madura e conseguir produzir fruto. Alguns dos seus troncos são muito largos por causa disso. Largos, são capazes de segurar homens muito grandes, até mesmo um anão como Zaqueu. Ele vê aquela árvore seca, sem folhas e sem frutos. Pedro vê, tem a visão do futuro. Vai ter um tempo que, assim como o templo não tem frutos, também não haverá espaço para folhas. Vai haver um tempo que só verdadeiros discípulos do Senhor estarão vivos. Haverá um tempo que apenas aqueles que realmente decidiram seguir a Cristo Jesus e buscar a sua presença para fazer aquilo que Ele mandou, vão estar vivos. O texto ele diz, no versículo 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Diz: Pedro, eu sei que tu está admirado porque eu falei para a figueira, morra, e ela morreu. Mas sabe, esse não é o ponto. E vocês como discípulos, vocês precisam ser diferentes do pessoal do templo. Vocês precisam ser diferentes, e o grande diferencial que existe em vocês, que precisa existir em vocês, são três coisas. Uma que é a raiz das outras duas. E a primeira coisa é: tenha fé. Quando ele falou tenha fé, ele diz assim: olha, vocês podem não estar vendo, mas me obedeçam. Vocês podem não entender, mas me obedeçam. Aprendam a viver fazendo aquilo que eu digo para vocês fazerem. Aprendam a amar aquilo que eu amo e aprendam a odiar aquilo que eu odeio. Aprendam a odiar o pecado e aprendam a amar a santidade. Aprendam a viver pela fé, mesmo não vendo. Façam aquilo que eu estou dizendo que vocês precisam fazer. Vivam pela fé. Eu sei que a tentação é grande quando você vê um dinheiro que está fácil, mas não é honesto.
Eu sei que a tentação é grande quando você vê a pornografia fácil e que ninguém te vê. Eu sei que tudo isso é fácil, tudo isso está disponível e tudo isso é visível, você consegue pegar, é palpável, é um tipo de satisfação que está fácil na tua mão. Eu sei que isso existe, mas naquela hora você não pode se guiar pelo que você está vendo, você tem que se guiar pela fé. A sua decisão é: agora eu não vou viver mais pelo que minha carne diz que é bom, eu vou viver por aquilo que a Bíblia diz que é bom. Tenha fé em Deus, porque eu asseguro a vocês, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Alguns não olham, não sabem, ao interpretar esse versículo, não lembra da figueira, não lembra do templo, de nada. Olha só para o versículo. Agora entendi como é que funciona o negócio. É o seguinte: se eu quiser um carro, é só eu orar aqui com fé que Deus já está me dando, e o carro vai estar na minha porta. Se eu quiser uma casa, é só eu orar aqui, fechar o olho, que o Senhor já vai providenciar a casa para mim. Se eu quiser o marido do zóio verde, lourinho, inteligente, é só eu orar, que o Senhor vai mandar o Dom Juan me procurar. Por quê? Porque eu orei com fé. A oração da fé, você ouviu essa expressão? A oração da fé vai fazer com que aquilo aconteça. O problema é que, se é isso que o texto quer dizer, então não faz nem sentido. Parece que Jesus deu uma doida assim e fugiu numa outra direção. Estava falando de um assunto, de repente ele deu uma rebanada e foi para outro canto. Mas quando você pensa que o pecado gera a incredulidade, que faz com que você viva uma religião falsa, e o Senhor diz: tenha fé, então você compreende qual é a intenção do Senhor: fechar a torneira do pecado e permitir que eu viva uma religião verdadeira, uma piedade verdadeira. E aí o Senhor diz: olha, se você é aquele tal que decidiu abandonar o pecado, e você tem que ter a mentalidade dos judeus querendo bênçãos nesse reino terreno, o Senhor diz: não, olha, as bênçãos são no reino celestial. Se você lembrar que Jesus está entrando em Jerusalém, e Jesus tentando ensinar isso para os judeus, se você lembrar do templo, se você lembrar da figueira, você vai entender tudo o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo: quanto mais você fechar a torneira do pecado, quanto mais você confiar em mim, e quanto mais você viver essa religião verdadeira, tudo o que você pedir ao Pai, você vai receber. Tudo que você pedir ao Pai, você vai receber. Sabe por quê? Porque tudo que você pedir ao Pai vai ser governado não pelo seu coração ambicioso, mas vai ser governado pelo seu desejo de adorar ao Senhor. Aí sim, tudo que você pedir ao Pai, sem duvidar em seu coração, será feito. Será feito. O Senhor está dizendo então: não é mais para eu viver confiando no meu emprego, no meu dinheiro. Não é mais para eu ficar satisfeito porque eu tenho bons pais, boa esposa, bom marido. Não é para eu confiar nessas coisas. Também não é para confiar no simples fato de eu estar frequentando uma igreja, um culto. Não é para eu confiar simplesmente no fato de pertencer a uma célula, estar cumprindo estar dando os tickets lá no discipulado toda semana. O Senhor está dizendo: é mais que isso. Eu estou chamando vocês para uma religião na qual vocês vivem pela fé. Vocês vivem pela fé. E a última lição é que vocês vão ter que reconhecer, ao contrário dos judeus que se orgulhavam do que eram, se orgulhavam de ser folhas, vocês vão ter que se reconhecer como figueiras que não têm vida alguma, e que vocês pediram a mim, pela fé, para eu dar vida a vocês, e eu dei vida. E ao dar vida a vocês, eu perdoei vocês dos seus pecados. E assim como eu perdoei vocês, vocês também vão perdoar
as pessoas que ofenderam vocês. Acredite, se você tem dificuldade de perdoar, provavelmente você não entendeu o perdão que você recebeu do Senhor. Você não entendeu nada. Nada, estou exagerando. Mas você não compreendeu o que foi que Jesus fez por você na cruz. Você não compreendeu tanto o preço que Jesus pagou por você. Você não entendeu o tamanho do pecado do qual você foi perdoado. Se você se acha ao ponto de dizer que não pode, não consegue perdoar alguém, é porque você ainda é muito orgulhoso. É porque você ainda ama muito você, muito mais do que ama o Senhor. É porque você acha que não era tão pecador assim. E que não havia muita coisa para o Senhor te perdoar. Você está se parecendo muito mais com aqueles mestres da lei e os sacerdotes do que a mulher que daqui a pouco, mais à frente, vai se lançar aos pés de Jesus, com lágrimas nos olhos, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, se humilhando a um nível mais baixo do que um escravo, para dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. E o Senhor vai dizer para Simão, a casa onde acontece esse evento, o dono da casa vai dizer assim: essa pessoa me ama mais do que você. Porque a quem eu perdoei mais, essa pessoa mais me amará. E quando você entende o quanto que o Senhor perdoou você, o tamanho do pecado que você teve, você vai perdoar as pessoas. Porque o versículo 25 em diante vai dizer: e quando estiveres orando, e se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Deixe-me sugerir que você decida agora que a sua vida com o Senhor será diferente. E particularmente, olhando essa última conversa de Jesus com os discípulos, eu queria estimular você a valorizar mais o seu momento diário com Deus. Para com esse negócio de 10 minutos. Para com esse negócio de simplesmente ler o devocional que a gente escreve. O devocional não alimenta você. As escrituras alimentam você. O devocional pode te levar até perto de Jesus. Mas é você quem vai decidir que vai beber do manancial de vida. O devocional não faz isso por você. Mas se você decidir que vai até lá e vai beber do manancial de vida, se você decidir que você vai ficar na presença do Senhor, se você decidir que de fato aquele momento diário com o Senhor será 20, 30 minutos, talvez você vai demorar 1 hora, você vai acordar mais cedo porque você quer beber desse manancial, porque você quer o sustento que vai continuar te alimentando e te fazer uma pessoa feliz, diferente do que o pecado faz. Porque você vai querer abandonar a religiosidade que não tem graça nenhuma, para viver de fato orações em que você percebe-se na presença do Senhor e que você é satisfeito pelo Senhor, em que você vai começar a orar pelas pessoas, e orar porque você ama a Deus, orar porque você bebeu do Senhor, e aí essas pessoas por quem você ora serão de fato tocadas pelo Senhor. De fato o Senhor vai querer ouvir a oração sua. O Senhor tinha prazer nas orações de Daniel. O Senhor gostava de ouvir as orações de Daniel, porque Daniel é o tipo do cara que mantinha a torneira do pecado travada. Se alguém vinha oferecer alguma coisa impura para eles, não preciso disso, eu já me alimento daquilo que o Senhor mandou me alimentar. Daniel era o tipo de pessoa que ia diante de uma autoridade, mesmo sendo um pequeno jovem, e não tinha receio de dizer: o que o Senhor está dizendo é que o seu reino vai acabar, porque ele temia e queria o reconhecimento muito mais de Deus do que o reconhecimento dos reis. Ele não queria todo o dinheiro que a posição dele lá no palácio podia dar, ele não queria aquilo. Ele confiava e a fé dele estava naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. A fé dele era baseada naquilo que a palavra do Senhor dizia que ele tinha que fazer. A fé dele era baseada na confiança no Deus que tinha permitido ele chegar na Babilônia. A fé dele era tal que ele dizia não ao pecado e ele servia ao Senhor. Fazia o que o Senhor mandava. Sabe qual era a consequência? De longe Daniel tinha uma religiosidade vazia. De longe Daniel era figueira só com folhas. Daniel tinha frutos. E por ter frutos,
Daniel tinha a ousadia de chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, conta-me o que vai acontecer. Diz para mim o que ainda vai acontecer. E o Senhor contava para Daniel. Sabe por que aquele anjo lutou para poder chegar e contar a visão para Daniel? O anjo disse: porque você é muito amado pelo Senhor. Cara, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser aquela pessoa que, quando eu me prostrar diante do Senhor, para dizer: Senhor, eu estou precisando disso. O Senhor disse: eu vou fazer isso porque eu amo você. Eu amo você porque você fechou a torneira do pecado. Eu amo você porque você travou a religiosidade sem graça e vazia. Eu amo você porque você decidiu confiar a sua vida a mim e fazer aquilo que eu queria que você fizesse. E por amar você, tudo que você pedir para mim, sem duvidar, eu vou dar para você. Ó Pai querido, eu quero rogar ao Senhor que todos esses homens e mulheres que estão aqui saiam daqui decididos a fechar a torneira do pecado, dizer não para essa religiosidade vazia, tomar a decisão de confiar, de ter fé no Senhor, e por causa disso ter uma vida de oração ativa, profunda, e que nessa vida de oração eles de fato possam orar conforme esse prazer de estar em Tua presença e o prazer de servir a Ti. Ó Pai, eu peço ao Senhor que cada um de nós que estamos aqui sejam tomados pelo desejo de Te adorar e de Te servir, Senhor. Que haja um receio, um medo, um nojo pelo pecado e uma paixão por servir o Senhor. Para que nós possamos um dia, Pai, perceber que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou, não só porque o Senhor é amor, mas porque o Senhor viu em nós pessoas que abandonaram o pecado e a religiosidade vazia e decidiram pela fé buscar a Ti e obedecer o Senhor. Esse é meu desejo, Pai, que cada um dos que estão aqui sejam figueiras que não possuam apenas folhas, mas frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.